Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa da Paz, esse porto seguro de nossas almas, essa casa bendita sobre a égide de Maria, para mais um estudo, mais uma reflexão. E hoje o tema da nossa palestra é Jesus, Pão da Vida. É um tema retirado do livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues. E quem fará a nossa palestra de hoje é o nosso irmão Maurício Mancini, do Centro Espírita Paulo de Tarso, lá em Seropédica, no Rio de Janeiro.
E para a nossa reflexão, nossa harmonização principal, trazemos do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o capítulo 173, o Pão Divino. E Jesus disse, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 32, Jesus disse o seguinte: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E Emmanuel nos esclarece: toda a regimentação religiosa na Terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Templos de pedra arruinam-se. Princípios dogmáticos desaparecem. Cultos externos modificam-se. Revelações ampliam-se. Sacerdotes passam. Todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus, alimento valioso sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia e cuja finalidade primordial é a de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. O espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho, há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Observações de ordem fenomênica destinam-se ao ouvido. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Horizontes do conhecimento dilatam-se ao infinito. Processos de comunicação com o invisível progridem sempre. Médiuns sucedem-se uns aos outros. Se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, por meio da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir, com a mente inflamada de amor e luz, aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Mais uma excelente reflexão para nós. Que pão procuramos? Então, nesse clima de paz, de harmonia, elevemos os nossos pensamentos ao nosso Senhor Jesus. Mestre amado, Tu que és o pão da vida, Tu que és, Senhor, o nosso mestre, o nosso guia, nesse momento, unidos em coração e pensamento, elevamos até Ti a nossa gratidão pelo Teu sacrifício por todos nós, sacrifício de vir até nós, de nascer entre nós e permanecer por tanto tempo, para nos ensinar, para nos instruir, para nos mostrar como é viver pelo amor. E assim, Mestre, com essa gratidão em nossos corações e esse pensamento de união e paz que reine em nossos lares nesse momento, através dos nossos amigos e irmãos espirituais ao nosso lado, pedimos a permissão sua, de Maria Santíssima, para iniciar essa palestra da noite de hoje, pedindo, Senhor, que Tu envolvas ao nosso irmão Maurício Mancini, para que suas palavras vá de encontro aos nossos corações tão necessitados, Senhor. Que assim seja. Uma boa palestra a todos. Queridos irmãos e irmãs do Movimento Espírita do Rio de Janeiro,
Que a felicidade de aprender com Jesus seja conosco nesse momento. Muitas vezes, no quesito fé, nós que somos espíritas gostamos muito de dizer assim, a minha fé é raciocinada, a minha fé é baseada em fatos, em observações, a gente só acredita vendo. E tem gente que leva isso a um extremo, de só acreditar em espírito se vir espíritos. De só acreditar numa comunicação se ela for com detalhes da vida dela que ninguém sabe. Ou seja, pessoas que exigem fenômenos para poder entender, para poder aceitar. Ou dizendo, ver para crer. E a gente muitas vezes diz, eu sou que nem São Tomé. Mas, gente, fazer referência ao discípulo Tomé, que depois virou apóstolo Tomé, nesse quesito, a gente corre o risco de cair do cavalo feio. Porque ele foi usado num momento muito triste, num momento que estava todo mundo abatido, Jesus tinha sido preso, crucificado, tinha sido morto, e Tomé provavelmente devia estar com a consciência muito pesada, porque ele rachou fora, como a maioria dos discípulos, deixando só Maria de Magdala, Maria de Nazaré e João, acompanhando o mestre lá até a cruz. Então é lógico que quando a gente começa a observar, e principalmente quando a gente ouve o que Jesus diz a Tomé, depois que ele aparece para Tomé, a gente começa a perceber o seguinte, será que é fé raciocinada essa de Tomé? Porque muitas pessoas, muitos de nós espíritas, gostamos de tomar Tomé como um símbolo da fé raciocinada. Como um símbolo daquela criatura que busca a explicação lógica, que busca uma observação racional para poder crer, que tem que ter comprovação para crer. Não que nós devamos ser místicos, não que nós devamos ser aquelas criaturas que deixam passar um monte de coisa, que ficam acreditando em ET que vem buscar gente de aeronave para poder levar para outro mundo e fazer experiência. Não, não é nada disso. Não é desta forma que nós queremos considerar. Mas esse ceticismo extremo, esse ceticismo absoluto que é demonstrado algumas vezes, pode ser muito ruim. Porque muitas pessoas, e a função da doutrina espírita, não é ser apenas, hein gente, mais uma ciência. É ser ao mesmo tempo filosofia, ciência e ter as suas consequências religiosas. E nos levar a uma religação com o espiritual em nós, com a percepção da divindade, do seu imenso amor. Então não pode ser uma coisa isolada, não pode ser só ciência, não pode ser só comprovação, não pode ser só experimentação a doutrina espírita, não pode ser só fenômeno, uai. Porque se a gente pensar bem, só fenômeno não vai convencer também, né? As pessoas podem ficar encantadas, deslumbradas, surpreendidas num determinado momento, mas a primeira falha que observarem, a primeira coisa estranha que aconteça, já pronto, desmorona toda a crença, desmorona toda aquela convicção que foi adquirida com base simplesmente nos fenômenos. Então, cuidado aí, alto lá, cara pálida, como a gente costuma dizer, quando a gente referencia Tomé, é o exemplo da fé raciocinada. Tá mais, se a gente pensar bem, naquele momento, vamos lá, vamos com o Evangelho primeiro, né? Aquele momento em que vem a notícia de que Jesus estava de volta, da imortalidade, trazida por Maria de Magdala. Os discípulos ficam alegres, mas não tinham visto ainda. Quando Pedro e João vão ao sepulcro, eles só encontram o sepulcro vazio, não encontram Jesus. Mas num determinado momento eles estão reunidos no tabernáculo e Jesus aparece para eles. Saúda-os, a paz vos deixo, não é verdade? O Pai seja convosco. Só que Tomé não estava. E aí quando os colegas dizem para ele, olha, Jesus apareceu para nós, Jesus esteve aqui, ele duvida. Ah, eu só vou acreditar se eu conseguir ver o Mestre, se eu conseguir tocar as suas chagas. Mostrando incredulidade ou mostrando uma necessidade de constatação, de ver para crer. Só que aí vamos lá, né? Vamos devagar com a dor, porque o santo nesse caso nem é santo. E aí Jesus depois então aparece para ele, aí ele se coloca de joelhos, meu Mestre, meu Senhor, nem tem coragem de tocar as chagas de Jesus, né? E aí Jesus diz assim, tu viste porque creste, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Bom, de novo a gente tem que retificar interpretações. Jesus também não fez apologia à fé cega, de crer sem ver, de não parar para pensar. Mas, tanto Tomé quanto esses que creem sem ver e são muito fanáticos às vezes, eles não raciocinam. Eles não pensam. Aí, de novo, entra a ideia da fé raciocinada, não como uma fé de observação de fenômenos, mas como uma fé de
ponderações, de raciocínio, de avaliação das informações que nós já temos. Ora, quantas pessoas, diz o próprio Kardec lá na codificação, que nunca viram manifestações dos espíritos, mas que pela lógica, pela interpretação, pelo que trouxeram, o que encontraram no Livro dos Espíritos principalmente, se convenceram plenamente da realidade do mundo espiritual e da imortalidade. Então não é uma questão de produção de fenômenos, mas vamos colocar aqui, a proposta principal do Espiritismo é ser o consolador prometido por Jesus. Porque se fosse só essa descrença ou essa busca de fenômenos, Jesus não teria repreendido Tomé dessa forma. Tu creste porque viste, mas bem-aventurados são os que creram sem ver. Né? A ideia é que a gente não precisa ver para crer, mas precisa compreender para crer. E isso é uma questão importante. E a consolação que nos chega, ela também tem a ver com essa compreensão. Quanto mais a gente compreende, mais o Consolador nos permeia, mais nós ficamos confortados. Mas é lógico que essa é uma proposta para nós que estamos aqui agora, nos colocando na condição de aprendizes e de trabalhadores. Só que o Consolador vem para os muitos aflitos. Jesus também, não é? Veio para os enfermos, veio para os sofredores. Então a gente começa a perceber o seguinte, muitas pessoas procuram o Espiritismo, são os aflitos, os sofredores da alma, que eles querem frequentemente um milagre, uma cura imediata, a solução dos seus problemas, o afastamento do obsessor. Querem. Muitos vão encontrar a certeza da imortalidade de um ente querido numa carta consoladora por um médium confiável, por um desses que não fica dando chilique mediúnico por aí, que tem coragem de dizer assim, olha, eu sei que você quer uma mensagem do seu filho desencarnado, mas eu não o estou percebendo. Não se preocupe, mentalmente você pode entrar em contato com ele. Eu vi uma médium linda, maravilhosa, com esta coragem, porque muitos médiums, que são ditos médiuns de cartas consoladoras, estão aí recebendo vento encarnado, né? Qualquer coisa, estão lá recebendo mensagem, estão dizendo que é parente do fulano. A gente tem que ter muito cuidado com os trabalhadores dessa área e muito respeito para aqueles que fazem esse trabalho seriamente, como essa nossa companheira muito querida. E ela é muito interessante porque ela teve coragem na frente de todo mundo, numa programação pela internet, dizer, olha, não estou vendo, não estou percebendo. Mas não se preocupe, eles continuam vivos. Mais ou menos como fazia Madame Elisabeth d'Espérance, lá na época da codificação ainda, aquela médium de efeitos físicos que Alexander Aksakov estudou. Pois é, quando ela não percebia o espírito de alguém, de que uma mãe buscava lá o filho, uma mensagem, um ente querido, ela dizia, olha, não os percebo, mas tende confiança. Todos estão com Deus e todos permanecem vivos, eu tenho certeza. E ela transmitia essa certeza da imortalidade para aquelas criaturas desconsoladas. Isso é um consolador de fato. Porque o fenômeno muitas vezes pode trazer alguns detalhes, pode encantar, podem convencer, mas primeiro errinho já viu, né? Ah, não é mais o meu filho, o médium deu um bola fora, esse médium aí é um fajuto. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que não se associem os erros de alguns médiums com a doutrina. Cuidado com isso. Então também cuidado para nós trabalhadores, nós estudantes, nós aprendizes, sabemos da imortalidade. Mas muitas pessoas só vão se aproximar do Espiritismo naquele momento agudo de dor para receber consolação. Mãe aflita, pai aflito, filhos que perderam mães, maridos que perderam esposas, para a morte, achando que perderam. E aí ao reencontrarem esses seres vivos, autênticos, eles se sentem consolados. Não quer dizer que eles vão se tornar espíritas. Então a gente também tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente tem um outro detalhe de Tomé, que é o de querer gerar convicção a partir dos fenômenos. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 16, tem um texto belíssimo que ele intitulou Testemunho de Tomé, que são aquelas observações que Tomé faz com o mestre. E ele conta lá que Tomé, dos discípulos de Jesus, daqueles do primeiro momento, era o mais empolgado para atrair para as fileiras do cristianismo, para as fileiras da mensagem de Jesus, para as fileiras daquela nova revelação, os poderosos da terra, os sacerdotes, os fariseus poderosos, os romanos poderosos. Ele queria o apoio da sociedade para a mensagem se expandir mais depressa, confiando que quando ela repousasse nesses ombros mais poderosos, ela poderia ter mais segurança para acontecer. E aí Jesus vai lhe dar muitas boas lições. A gente vai ver isso mais adiante, nós vamos chegar lá. Mas muitos de nós aqui agora imaginamos que seja possível ou até necessário gerar convicção
a partir de fenômenos. Gente, esse é um grande erro. Os fenômenos eles podem deslumbrar. O jeito errado de produzir convicção é esse. Produzir fenômenos. Querer levar a criatura, uma criatura que nunca viu uma comunicação mediúnica, enfia ele numa reunião para ver os espíritos se manifestarem. Eu tenho um caso interessante que o meu orientador contava que um tio dele, irmão do pai, muito empolgado com os fenômenos, e olha que isso aí foi lá na década de 30 do século passado, né? Muito empolgado com participar de reuniões mediúnicas, uma vez trouxe uma gravação em áudio. Aquelas fitas que ainda que eram enroladinhas assim, né, que botava no gravador, que passava a fita de um lado para o outro. Olha aqui a mensagem do fulano de tal, do nosso tio conhecido, para o pai do meu orientador. E aí colocou o áudio lá, e era uma voz feminina da médium. E aí o pai riu assim, isso aí é a voz da dona fulana, isso é a dona fulana que está falando. Ou seja, produzir fenômeno para produzir convicção não é um bom caminho. E a gente não está falando isso sozinho, não. Eu não estou falando isso da minha cachola. Eu estou buscando isso, a informação de Kardec. O jeito certo de produzir convicção é a pessoa conhecer, compreender e aí sim, depois de raciocinar a sua fé, dizer que acredita ou que não acredita ainda. Pode continuar. Pode ter um tempo para amadurecer as informações, para que a credulidade, para que a crença, melhor dizendo, credulidade é vazia, para que a crença se estabeleça sólida, firme, inabalável, como a gente fala lá, como Kardec fala, né? Fé inabalável que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então é neste sentido. Produzir fenômenos quando eles forem necessários, para trazer um conforto imediato, para fazer com que as criaturas despertem, e foi isso que os espíritos fizeram no século XIX. Produziram fenômenos materiais contundentes para que as pessoas despertassem para a realidade espiritual. Mas eles não ficaram só nas mesas girantes, né? Eles começaram a trazer informações, começaram a trazer outros dados. E é interessante a gente dizer isso porque, assim, lá no livro O que é o Espiritismo, que agora vai aparecer aqui para vocês verem também, Allan Kardec tem uma conversa interessante com um personagem chamado Crítico. Ele simboliza muitas pessoas. Pode ser que tenha sido até uma pessoa real mesmo, um único indivíduo, mas, na minha percepção, os 3 personagens que aparecem lá no livro O que é o Espiritismo são a representação de grupos de pessoas com pensamentos distintos, contrários à doutrina espírita. O crítico, o sacerdote e o cético são personalidades diferentes, perfis psicológicos diferentes de opositores. Então eles traziam os argumentos e aí Allan Kardec apresenta as respostas. Isso serve para aquelas pessoas, se elas foram pessoas mesmo naquele tempo, e serve para qualquer crítico, qualquer religioso e qualquer cético dos nossos tempos atuais. As respostas de Kardec do livro que é o Espiritismo continuam valendo hoje para todos os tipos de argumentos apresentados por essas personalidades aí que nós temos. Então é interessante porque o crítico aborda Kardec se achando muito importante. E essa é uma questão importante para nós também. Muitas vezes a gente gasta uma energia enorme tentando trazer para as fileiras do Espiritismo as pessoas importantes. O político importante, o dono da empresa, o patrão de não sei quem. Gente, isso não é necessário. E a gente vai perceber no texto de Humberto de Campos mais adiante como que Jesus nos ensina o caminho certo para a gente poder realmente expandir a mensagem de forma efetiva, levar mais consolação a mais corações. E aí o crítico se apresenta ali para Kardec desse jeito, se achando, olha, eu vou escrever um livro, eu sou muito importante, e as pessoas vão acreditar em mim, e eu vou colocar para baixo esse negócio de espiritismo, mas, olha só como é que ele se achava mesmo, né? Se você me permitir assistir aí algumas reuniões e me convencer, eu deixo de escrever o livro. Vocês acham que Kardec fez assim, você é uma fala muito importante, é uma criatura muito ouvida, é um jornalista muito ouvido, pode vir, vem cá que eu quero te convencer? Kardec não fez nada disso. Kardec diz assim, não serão 1, 2 ou 3 reuniões vendo fenômenos que vão convencer você da realidade do Espiritismo. É necessário compreender, é necessário ter a teoria primeiro, ter a base, a fundamentação teórica primeiro. E aí essas ideias que a gente começa a perceber aí, criticadas por muitas pessoas, que a gente gostaria de ter do nosso lado, gastando uma energia enorme para convencer as pessoas ditas importantes na sociedade, quando nós poderíamos levar uma mensagem mais consoladora, uma mensagem mais simples, para os que estão realmente necessitados e querendo essa mensagem. Essa é a grande chave que nos assemelha a Tomé. Deixa de lado essa ansiedade por fazer prosélitos, por trazer para as fileiras do Espiritismo, para convencer o seu chefe, para convencer... Porque de vez em quando, essa necessidade de fazer prosélitos, que Tomé tem e que nós tínhamos, e temos, né? Que Tomé tinha e que nós temos, né? Porque na verdade é o contrário.
Nós é que ainda de vez em quando temos essa vontade de querer converter todo mundo, todos os membros da família têm que virar espíritas. Calma lá, cara pálida, vamos devagar. Muitas vezes essa ansiedade por fazer prosélitos, ela não demonstra a robustez da nossa fé. Ao contrário, ela demonstra a fragilidade dela. Porque se eu não me sentir cercado por pessoas que compensam do mesmo jeito que eu, que acreditam do mesmo jeito que eu me sinto frágil. A minha fé não vai ser tão forte assim, aquilo que eu digo acreditar não vai ser tão importante assim porque a maioria das pessoas não acredita. Ou eu acredito numa coisa porque eu pensei, porque eu refleti, porque eu analisei e entendi que aquilo ali é o correto, ou eu não acredito. Porque essa onda de Maria vai com as outras, essa onda de que eu estou ali, porque outras pessoas estão também, eu quero trazer todo mundo para as fileiras do Espiritismo. Muitas vezes, o querer trazer muitos números para as fileiras do Espiritismo significa simplesmente que nós não temos coragem de ser espíritas sozinhos, de abraçar a doutrina, de viver a doutrina independente das atitudes, das ações e dos pensamentos e até das críticas dos outros. E é esse o sentido que Allan Kardec veta para o crítico. Ele não vai participar, tem que primeiro conhecer a doutrina para ver os fenômenos depois. É muito oportuno hoje. Na época da codificação, lógico, os fenômenos vieram primeiro do que a doutrina, vieram primeiro do que a teoria. Mas agora, século XXI, nós aqui, estudiosos da doutrina espírita, nós que temos acesso à codificação, nós que temos acesso a muitos programas que hoje os meios virtuais estão trazendo aí informações importantíssimas sobre a doutrina espírita em vários canais. Então, nós já não temos mais que ter assim, só vou acreditar se eu vi um espírito aparecendo aqui na frente. Outro dia desse mesmo, eu conversando com um adolescente muito querido, ele disse assim, eu tenho até vontade de estudar, mas eu ainda não vi nada. Aí eu falei, meu filho, dá graças a Deus, de você pelo menos conseguir ir consolidando as informações e aprendendo. Você está com 15, vai fazer 16 anos, mas vai consolidando as informações, vai aprendendo, porque é desesperador. Você está sujeito aos fenômenos, como acontecia no passado, médiuns muito jovens, crianças, que tinham fenômenos espíritas, que viam espíritos e ficavam assustadas, ficavam apavoradas, porque não sabiam o que era. Então, da mesma forma como Kardec fala para o crítico que ele tinha necessidade de ler primeiro o Livro dos Espíritos, de aprender a base da doutrina, para depois ter acesso a uma reunião mediúnica, para esse jovem adolescente eu falei a mesma coisa. Olha, aproveita para você consolidar conhecimento, para você aprender a base da doutrina. Quando os fenômenos, se os fenômenos aparecerem, você já está tranquilo para encarar. Já não vai ter medo, já não vai ficar olhando se tem espírito debaixo da cama, porque de vez em quando a gente é isso, né? Quero ver espírito, quero ver espírito, quero ver espírito. A hora que vê mesmo, sai correndo. Aí, que espírito é esse que tem medo de espírito? Olha no espelho para ver se você não vai ver espírito. Espírito encarnado, somos nós. Então é importante a gente estar atento a isso e questionar. Allan Kardec traz para esse crítico, para essa criatura que tentava abater a doutrina espírita com as suas considerações, com a sua descrença, com as suas críticas, argumentos muito sérios, muito contundentes, para velhas posições. E aí tudo baseado no raciocínio, na razão, na lógica. Claro, ele, Kardec, tinha observado fenômenos e feito o trabalho, feito o dever de casa. Não é só ver fenômenos, tem gente que é caçador de fenômenos. Falou que vem um médium de outra cidade para receber mensagem, faz fila. Falou que tem um médium de efeitos físicos que faz cura, faz fila. Só para curiosidade, às vezes. Não tem doença nenhuma, não tem nenhum parente desencarnado, mas vai lá na fila das cartas consoladoras. São os caçadores de fenômenos. E eles acabam pulando de um fenômeno para o outro, de um fenômeno para o outro, de um fenômeno para o outro, e nunca conseguem consolidar a sua fé. Nunca conseguem perceber por que creem. Já parou para pensar? Você aí que se diz espírita, eu sou um estudante de espiritismo, trabalhador de espiritismo há mais de 40 anos. Mas cada um de nós aqui, no nosso tempo de contato com a doutrina, você que se diz espírita, você também. Já parou para pensar assim, mas por que eu creio no espiritismo? Muitos de nós podemos dizer, é porque eu vi espírito quando eu era criança, eu tenho mediunidade e aí eu me convenci por causa da minha mediunidade. Mas e quem não tem mediunidade ostensiva e é convicto? E realmente acredita? Então tenhamos essa cautela. Raciocinar primeiro, considerar primeiro, aprender primeiro e não ter o fenômeno como único pilar de sustentação das nossas convicções. Porque a hora que os fenômenos faltarem, a hora que nós não dispusermos de médiuns ostensivos em torno de nós vamos deixar de acreditar no espiritismo? Nós vamos deixar de acreditar nos benfeitores espirituais? Você aí, que não vê o seu mentor, quando você ora, você tem convicção de que ele está ali te ajudando, te inspirando?
Porque de vez em quando a gente fica assim, não ora por mim lá no centro, porque você é médium. Mas o fato de ser médium, de ver os espíritos, não torna você menos responsável por orar por si mesmo. E orar pela paz na sociedade, pelas outras pessoas, mesma força. Vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, agora eu vou colocar ele aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, e consulta lá o capítulo 25, para a gente ver quanto que é importante essa questão da oração, da prece pelos outros, da prece pelos sofredores, porque nós podemos ser agentes dessa transformação, sem a preocupação, sem a ansiedade. E aí, dessa conversa de Allan Kardec com esse crítico, desse aparente pouco caso do codificador, com alguém que era divulgador importante de ideias e que Kardec não se deu ao trabalho de fazer esforços para convencer, de querer trazê-lo de qualquer forma, produzir fenômenos para que ele acreditasse nos fenômenos espíritas, ele simplesmente deixou que aquela criatura siga o seu caminho. A gente tira a lição de que o espiritismo não é proselitista. Cuidado! Mas no nosso centro nós temos 10 pessoas só assistindo a reunião, a palestra, mas são 10 estudiosos. São 10 pessoas que estão ali depois, vão se preparar, vão se tornar trabalhadores. Ótimo! Não, a gente tem aqui o trabalho tal, tem meia dúzia de gato pingado, a reunião de estudo em grupo só tem 4 pessoas. Continue, persevere. Essas 4 pessoas vão ser espíritas mais bem preparados quando chegar a hora deles assumirem tarefas. Não, eu gostaria muito de ter a casa cheia. Vamos botar aqui reunião de cura. Vamos prometer trazer médiuns que recebem cartas consoladoras para o centro encher. E aí enche o centro de gente e esvazia de espiritismo. Tem casas que são cheias de gente e estão vazias de doutrina, não é? Tem gente que começa lá a colocar aqueles enxertos, bota uma roupinha branca aqui, bota um colarzinho acolá, uma imagem de alguém, de um Bezerra de Menezes, mesmo que seja Bezerra de Menezes, gente, do Chico Xavier. Não tem que ficar cultuando imagens. A gente tem que estar atento a isso. Então vai esvaziando de doutrina a casa muito cheia. A casa que só está preocupada em números, a casa que só está preocupada em fazer prosélitos. E essa é uma questão muito importante. E Jesus já nos advertia. A seara é vasta, os ceareiros são poucos. Por quê? Poucos se dedicam a buscar, na fé que compreende, os instrumentos para o seu trabalho. E aí, de novo, a gente volta a Tomé. Tomé tinha essa necessidade de estar cercado dos poderosos, porque ele imaginava que o trabalho de divulgação do Evangelho seria mais fácil, seria mais simples, seria mais tranquilo. Mas precisa. É o que Kardec demonstrou para o crítico. Não preciso de você nas nossas fileiras. Nós não estamos desdenhando não, hein, gente? Por favor, se alguém importante se aproximar das nossas instituições e quiser se colocar na condição de aprendiz, percorrer todos os caminhos que levam a um bom conhecimento da doutrina e se tornar um trabalhador, muito bem-vindo. Mas muito bem-vindo do mesmo jeito que a dona de casa, do mesmo jeito que um estudante secundarista ou um universitário, do mesmo jeito que a criatura que é um trabalhador braçal, simples, todos são muito bem-vindos quando eles quiserem se preparar para se tornar trabalhadores. E quando buscarem para consolação, Maurício, é a primeira tarefa do Espiritismo é ser consolador. Console, conforte, só não faça promessas vazias. De vez em quando a gente tem aquela história, não, mas se eu não disser que a gente vai resolver o problema dessa pessoa aqui no atendimento fraterno, ela vai embora procurar outro centro. Se ela ainda está imaginando que a solução dos problemas dela está no centro, está nos espíritos, está fora dela, é bom que ela não fique mesmo com a gente, porque ela vai dar trabalho. Qualquer um de nós que tem aí pelo menos uns 2, 3 anos de trabalho e estudo na doutrina espírita, sabe, os problemas não desaparecem. A gente continua tendo problema, a gente continua tendo dificuldade. E aí, não é? É importante a gente estar atento, estar preparado para suportar os embates, para vivenciar os desafios. E essa pessoa que chega no atendimento fraterno esperando que a casa resolva o problema difícil que ela criou, aí não tem, né? Centro Espírita não está aí para oferecer solução fácil para problema difícil que nós mesmos criamos para nós. Mas ele nos dá a caixa de ferramentas. Quando a gente apresenta a codificação, a gente está com uma baita caixa de ferramentas para as pessoas construírem a solução de todos os problemas. Sem aquela preocupação assim, mas a nossa casa tem um trabalho assistencial, seria tão bom se aquela criatura abastada, se o dono da rede de supermercados, se o dono da loja de produtos fosse um nosso participante, contribuísse para o trabalho. Todo mundo sonha em ter um trabalho de assistência farto, amplo. Mas, gente, posição social, status, dinheiro, poder,
não fazem bons trabalhadores. Não garantem, não quer dizer que não possa ter, que não seja possível ter uma pessoa de destaque na sociedade que seja um bom trabalhador espírita. Uma pessoa que tenha poder, que seja um bom trabalhador espírita. Uma pessoa rica, que seja um bom trabalhador espírita. Podem, eles existem, são muitos. Mas não é uma condição. Não é assim, se for desse jeito vai ser mais fácil. Olha o Tomé aí de novo, conversando com Jesus. Jesus, vamos lá, eles querem só conhecer você, são os poderosos que vieram visitar aqui da Umanuta. Vamos chegar nessa história lá do Humberto de Campos já, para a gente perceber quanto que nós somos parecidos ainda com Tomé, para a gente buscar ser um pouco diferente. Diferente no bom sentido, diferente no melhor sentido. Então é nessa ideia que a gente começa a perceber assim, olha, não conta, os títulos acadêmicos, é fulano, tem gente, eu fico com arrepio no perispírito toda vez que eu vejo um cartaz de palestra, em que o pessoal coloca assim, palestra da doutora fulano de tal, do doutor fulano de tal, e só que falta colocar o currículo Lattes, aquele que tem lá no centro de pesquisa, no CNPq, mostrando qual a nossa carreira acadêmica. Ora, mas carreira acadêmica, conhecimento acadêmico, nunca foi garantia de bom senso. Vai lá na introdução do Livro dos Espíritos. Vocês viram isso algumas palestras atrás, quando nós falamos das bases do Espiritismo. Vai aparecer o card aqui agora, né, para vocês poderem buscar e assistir essa palestra também. Mas quando nós falamos, e Kardec fala das bases do Espiritismo, ele fala que às vezes os sábios da sociedade terrena, os cientistas, eles podem estar muito mais eivados de preconceitos, né, cercado de preconceitos que não os permite enxergar em volta só a sua ciência e cometer mais erros. Então, nem títulos acadêmicos. E tem gente que é tobo. Fulano é professor universitário, bota ele na tribuna para fazer palestra. E a pessoa sobe na tribuna e fala um monte de abobrinha. Porque fala espiritismo, fala achismo. Não estudou antes, não se preparou antes. Pode até ter muita presença de palco para falar com os alunos, para falar com as pessoas na sua área acadêmica. Mas em termos de conhecimento da doutrina espírita, pode ser uma pessoa com muitas dificuldades de compreensão, porque é uma área totalmente nova e pode ser uma área muito distante até daquela área que ele está acostumado a lidar, que ele está acostumado a trabalhar. Então nós não somos distinguidos e importantes porque temos título acadêmico, porque temos dinheiro, porque temos posição social, mas pelo trabalho que realizamos. Ora, gente, Chico Xavier tinha a 4ª série primária. Divaldo Franco insiste em dizer que o único diploma que ele tem era de datilógrafo. E olha que trabalhadores fantásticos eles são. Tivone Pereira é uma dona de casa, dedicada. Quantos trabalhos maravilhosos eles fizeram, quanto nos deixaram de legado, de exemplos para seguir. Então é lógico que a nossa ideia não pode ser proselitista. Todos podemos trabalhar juntos. E aí vem de novo aquela orientação. Pode ser que em vez de a gente gastar tanta energia para convencer um figurão, para convencer uma madame importante, se nós fizermos um trabalho bem feito, nós vamos convencer e consolar um grupo muito maior. Nós vamos levar a mensagem espírita a muitos outros corações. Não existem doutores em espiritismo. Não vai ser título acadêmico que vai garantir bom senso para as pessoas. Então a gente tem que estar muito atento a isso, para a gente poder colocar as nossas tarefas, colocar a nossa energia onde é importante. E o importante é que trabalho podemos fazer, que serviços nós já fazemos. Que realizações, que consolações, o que importa é isso. E há uma obra muito interessante, que vocês agora vão ver a capa dela aqui, que é o livro Fora da Caridade Não Há Salvação, do Alírio de Cerqueira Filho, em que ele fala conosco, trabalhadores do serviço assistencial espírita, para que a gente não fique fazendo a caridade como forma de fugir do umbral, mas pelo bem que de fazer o bem nos faz. Fazer a caridade porque a gente se sente feliz por fazer. Não porque eu vou lá salvar os outros e salvando os outros eu vou me achar uma pessoa melhor. Eu vou me achar superior. Tem gente que quer fazer a caridade para se achar superior, para se sentir superior às outras pessoas. Isso não é bom, isso não ajuda. Isso não faz com que a gente progrida. E aí a gente volta a refletir, então, por que nós fazemos o bem? Por que nós divulgamos a doutrina? Para ficarmos famosos? Para ter tantos seguidores nas redes sociais, para termos aquela plateia cheia de pessoas. Eu já ouvi muita gente dizer, fulano é uma palestrante maravilhosa, 500 pessoas, quando ela abria a boca, todo mundo chorava. Aí eu fico pensando, mas o Espiritismo não é o Consolador? Então se a gente vai fazer palestra para fazer os outros chorarem, principalmente chorar de tristeza, porque chorar por uma emoção boa, se deixar tomar por uma dessas histórias do Evangelho, eu me emociono também, por muitas histórias do Evangelho, por muitas histórias que são comoventes, mas essa é a questão. Ter o objetivo de emocionar as pessoas é muito teatro, né? Vamos ter o objetivo de passar uma mensagem boa?
Vamos ter o objetivo de levar uma mensagem consoladora? Para que serve o Espiritismo? Essa é a questão. Qual é a finalidade da doutrina, qual é o objetivo da doutrina e qual é o nosso objetivo na doutrina? O que nós buscamos? O que nós queremos? Em primeiro lugar, gente, vamos perceber o seguinte: ninguém consegue evoluir pelos outros. E se a gente não consegue evoluir pelos outros, não adianta ficar tentando trazer os outros aqui porque eu quero salvá-los. A gente volta lá no livro do Alírio, que a gente acabou de mostrar a capa, eu volto com ela aqui até para vocês poderem ver, né? E aí a gente começa a entender que era exatamente nesse erro de querer trazer muita gente importante que Tomé caiu do cavalo. E aí depois, na sua fé insegura, na sua fé vacilante, ele não acredita que Jesus tinha realmente mostrado, atestado a imortalidade, voltado da morte do corpo físico para se mostrar vivo. Então, vamos pensar como Jesus. Ser o consolador prometido por Jesus. O que eu preciso fazer para isso? O que a doutrina espírita precisa oferecer para ser o consolador prometido por Jesus? Pense, vamos nos perguntar, será que nós estamos usando energia no sentido certo? Os objetivos do Espiritismo são claros. Os nossos é que às vezes são confusos. Os nossos objetivos é que às vezes ficam nebulosos. O primeiro objetivo do Espiritismo é levar consolo, conforto. Então não imagine que quando nós fazemos um trabalho bom, nós estamos transformando pessoas em trabalhadores. Não. Naquele momento é o que a gente faz num pronto-socorro. O que serve um pronto-socorro? Pronto-socorro serve para cuidado de emergência. A criatura está lá sofrendo, está amargurada, às vezes está com pensamento suicida por causa da desencarnação de um ente querido, por causa de dificuldades materiais que ela não vê saída. E aí o Espiritismo vai lá e oferece o analgésico. Aquilo que vai diminuir a dor, porque com menos dor o cérebro vai funcionar melhor, a gente vai olhar melhor em volta, e aí sim nós vamos conseguir encontrar os caminhos e nós, sofredores, vamos construir os caminhos. Não pense em salvar os outros. A gente mal consegue fazer esforços para cuidar da nossa própria evolução. Agora, sempre podemos, no nosso trabalho, no nosso esforço de progredir, servir de exemplos, de bons exemplos. Tá certo que Jesus é o modelo e é o guia máximo que nós temos. Mas olha quantos bons exemplos de trabalhadores em todas as áreas, né? Na educação nós temos bons exemplos de trabalhadores, na mediunidade nós temos bons exemplos de trabalhadores, no serviço assistencial nós temos bons exemplos de trabalhadores, no cuidado das crianças, na evangelização nós temos exemplos magníficos de trabalhadores. Então são esses exemplos aí que a gente pode apresentar, oferecer, não com a pretensão de ser salvador dos outros, nem de aumentar o número de seguidores do Espiritismo, mas como aquilo nos conforta, como aquilo nos consola, como este trabalho nos faz bem, sejamos então os que compartilham o bem que nós já recebemos. E aí nós vamos impulsionar o crescimento dos outros. Nós vamos impulsionar a evolução dos outros a partir da nossa própria evolução espiritual. Esse é um dos aspectos mais significativos de ser consolador. Depois do aspecto pronto-socorro, aí a doutrina vai se apresentar como escola, como diz Emmanuel, né? Aí a gente pode dizer assim, olha, agora que você está mais tranquilo, agora que aquela dor aguda já diminuiu, que tal você estudar uma obra básica, um grupo de estudo aqui da nossa casa, para levar um pouco mais de conhecimento? Porque uma coisa é nós entrarmos para o Espiritismo. O primeiro passo é a coisa mais fácil do mundo, é você procurar um centro, frequentar um centro, entrar lá, tomar passe, beber água frutificada, assistir palestra, até participar de um grupo de estudo, rapidinho. Outra é o Espiritismo entrar em nós. Aí vai exigir o quê? Mais estudo, mais reflexões, mais conversas com outras pessoas mais experientes para a gente poder entender. Olha a fé raciocinada aí nos levando a construir o Consolador dentro de nós. Fé raciocinada com uma esperança ativa, e não a esperança do verbo esperar, mas a esperança do verbo esperançar. Daquela criatura que percebe que as dificuldades estão ali, que as dificuldades existem, mas ela continua trabalhando, ela continua agindo, ela continua fazendo para poder resolver o seu problema. Se não encontrar a solução, ela vai fazer que nem aquela oração que é atribuída a Francisco de Assis, né? Senhor, me dê forças para mudar o que pode ser mudado. Resignação para suportar o que não pode ser mudado. E sabedoria para discernir uma coisa da outra. Porque tem gente que diz assim, isso é impossível de mudar, sempre foi assim. E estava ali muito fácil de ser mudado se a gente empenhasse um pouquinho de energia, empenhasse um pouquinho de conhecimento. Então, o aspecto consolador é o primeiro.
Depois aparece a escola. E aí depois que a pessoa já tiver um pouco mais de conhecimento, principalmente a respeito da imortalidade, da lei do progresso, da continuidade do progresso, que é lenta, que é paulatina, mas que jamais para, jamais estaciona. Então é nesse sentido a gente convida então para o trabalho. O Consolador então vai apresentar os 3 aspectos. Pronto socorro, que atenderá a muitos, é aquele momento em que Jesus abre os braços, a multidão inteira. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí nos dá uma condição, não é incondicional. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então aí 2 condições. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então a gente começa a perceber que para garantir o Consolador entre nós de forma mais permanente, a gente tem que atender algumas condições que Jesus coloca para nós. Mas nada contra o passe que alivia, a água fluidificada que acalma, a terapêutica da desobsessão que mantém uma trégua, faz um armistício. Agora que a gente está em tempos de guerra aí na Europa, né? É tão comum falar de cessar-fogo, de armistício. Faz um armistício. Quando não consegue um cessar-fogo, né, que é uma coisa mais curta, faz um armistício mais longo. Dá tempo para você, dá tempo para seus inimigos crescerem, progredirem. Quem sabe passam as hostilidades, né? Acaba esquecendo por que estava brigando. Tem gente que está em armistício há tanto tempo que já esqueceu até por que estava em guerra antes. E que é ótimo, porque aí não volta ela, né? Mas a gente vai começar a perceber. E aí vamos trabalhando, vamos construindo, vamos realizando. Convida para trabalhar. Vamos para o serviço assistencial. Se tem mediunidade, vamos educar a mediunidade primeiro, para depois ir para uma reunião com uma desobsessão, para a gente poder fazer as coisas bem feitas, fazer as coisas como elas devem ser feitas. Nesse sentido, sem a preocupação de fazer prosélitos, gente. Deixa de ser Tomé nesse sentido. Ah, Maurício, você está falando tanto de Tomé nesse sentido, mas onde é que está essa história? Eu já falei, está aqui, ó, no livro Boa Nova. No livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, quando ele ainda se assinava Humberto de Campos, capítulo 16. E ele conta lá, então, que Tomé, como a gente falou no começo, era dos discípulos mais empolgados com a mensagem de Jesus. Mas ele ainda tinha aquela insegurança, aquela incerteza, ele queria muito atrair os poderosos. E aí, certa vez, está relatado no Evangelho de Marcos, quando Jesus fala que os fariseus, que as pessoas ali em volta queriam sinais para mostrar que ele era mesmo enviado de Deus, ele disse, essa geração não será dado sinal algum. Porque as pessoas queriam ver fenômenos. Olha, fenômenos não convencem. O próprio Jesus se recusou a produzir fenômenos para convencer as pessoas da sua doutrina. Mas Tomé, que ainda tinha essa visão de que com o auxílio dos poderosos, com o auxílio dos ricos, com o auxílio dos que tinham poder, ele conseguiria fazer a mensagem ir mais longe, procura Jesus em Dalmanuta. Depois desse momento relatado ali na passagem de Marcos, quando Jesus estava descansando, ele diz, mestre, chegou um grupo aí de fariseus, de sacerdotes e de romanos importantes, e eles querem a tua presença, eles convidam você para ir lá mostrar para eles por que você é enviado de Deus. E aí Jesus disse assim, mas por que eles querem que eu vá? Não, para deixar alguns sinais. Quais sinais nós vamos mostrar, Senhor, da tua missão divina? Mas Tomé, não há necessidade. A melhor sinal que nós podemos deixar é do bem que nós marcamos, que nós deixamos espalhado. Vamos pensar sobre isso. E aí Tomé, que queria ter companhia na sua fé frágil, queria ter outras pessoas fortes acreditando como ele, para que ele se sentisse também mais fortalecido na crença, ainda insiste, mas Jesus, não seria mais interessante? A gente não vai conseguir confiar a obra de Deus só às nossas próprias forças, seria muito bom contar com a força dos generais, com a força dos poderosos, com a força dos príncipes. E aí Jesus lhe dá uma lição, mas Tomé, você acha que a obra de Deus pode estar condicionada a ombros tão frágeis, tão perecíveis? A criatura humana não consegue evitar nem mesmo a morte do corpo físico, Tomé. Como ela vai se responsabilizar por uma tarefa tão grandiosa, tão acima da sua própria capacidade? A causa é de Deus. Deus vai dar todos os sinais necessários. E essas criaturas que não conseguem perceber os sinais da divindade, nos astros, nas plantas que crescem, no sol que surge, na chuva que cai, Tomé, como é produzir sinais para elas se elas não reconhecem Deus nos sinais que o Pai espalha em torno de nós todos os dias, em todos os momentos da nossa vida? São homens falhos, são perecíveis e exatamente por isso não servem, neste momento, como esteios para a nossa mensagem. Nossa, Tomé ficou tão triste, ele queria tanto conseguir o apoio daqueles políticos importantes, daqueles sacerdotes importantes, e isso serve de alerta para nós espíritas,
para nós no Espiritismo, vai funcionar a mesma coisa. Nós é que precisamos da doutrina. Não é a doutrina que precisa das pessoas. Ah, mas se a gente trouxer o prefeito da cidade para ser espírita, olha que coisa boa. Será mesmo? Vai que de repente esse prefeito se mete em alguma enrascada política aí e a mancha vai cair em cima da doutrina espírita. Tem um certo estado do nosso país que o governador foi preso e aí lá dentro apresentaram para ele livros espíritas e tudo mais, ele está devorando livros espíritas, mas ele continua com o seu passado de quedas e de delitos ali. Uma criatura dessa pode fazer pode até ser mais negativa do que positiva. Então cuidado, gente, com essa ânsia de fazer prosélitos. Lembremos, não é o Espiritismo que precisa de nós. Acaba com essa história de que eu sou o médium principal da minha reunião. Se eu não for, não tem reunião. Tem. Se a gente deixar de existir no centro espírita, outros vão aparecer para fazer a nossa tarefa. Até Kardec era substituível. O codificador sabia que se ele não fizesse a tarefa que os espíritos estavam propondo para ele, outro faria. Por exemplo, Leon Denis, que era um dos primeiros da lista ali que a espiritualidade apresentou para ele. Então vamos ficar baixando a bola aí, gente. Nós não somos tão importantes assim e nenhuma criatura importante na sociedade é mais importante do que o bom trabalhador, o trabalhador dedicado. Pode ser uma criatura pouco letrada, pode ser uma criatura de parcos recursos intelectuais, de nenhum recurso material. Chico Xavier não tinha recurso material para nada, para doar dele mesmo nada. Mas ele doou a vida inteira a Jesus e a doutrina, o que é um trabalho significativo e nós nos beneficiamos desse trabalho até hoje. Estamos aqui falando do livro Boa Nova, que foi uma das psicografias do Chico. Mas Tomé ficou meio acabrunhado. E aí pergunta para Jesus: Senhor, qual vai ser o nosso sinal então? Como que as pessoas vão reconhecer que nós, teus seguidores, fazemos uma obra que vem de Deus? E aí Jesus fala assim: Tomé, nós vamos nos reconhecer uns aos outros por cada lágrima que for enxuta, por cada pão que for dado a alimentar a uma criatura faminta, por cada dor que for tratada, pelo bem que nós fizermos. Essa é a grande marca. Deus manda sinais para as pessoas da imortalidade todos os dias. Não adianta produzir fenômenos para convencê-las. E nós, trabalhadores, as melhores marcas ali, vem Tomé de novo recebendo essa lição. As melhores marcas de Jesus, o nosso sinal para o mundo, vai ser o bem que nós fizermos. Sejamos luz. Sejamos instrumentos do Consolador. Olha como isso é bonito. E aí Tomé se aquietou naquele primeiro momento ali conversando com Jesus, mas não se convenceu muito não. De vez em quando ele ainda tinha os baixos na fé, ainda começava a achar que precisava de mais recursos, que precisava de mais apoio, mas foi seguindo. Só que, como Jesus havia advertido, e essa é uma questão importante, e certa vez assistindo a uma palestra na internet, um dos palestrantes, um dos tarefeiros, falou assim: olha, quando Allan Kardec colocou fora da caridade não há salvação, ele não estava falando apenas da salvação para um mundo espiritual, mas a salvação da própria doutrina, a salvação do nosso próprio trabalho, porque as pessoas podem questionar as manifestações dos espíritos, mas elas jamais vão poder questionar o bem que os espíritas fazem, que nós espíritas fazemos. A caridade que nós disseminamos, que tem proposta para nós. Então, cuidado, não vamos transformar os nossos centros espíritas em universidades de espiritismo que nada fazem de bem para a comunidade em volta. Olha para a comunidade em volta aí e vamos ver se está precisando de alguma coisa, material, moral, e vamos nos colocar como servidores, como instituição disseminadora do bem e da paz, da caridade. Caridade material, se for necessária, caridade moral sempre, para a comunidade ali em torno de nós. Em torno da sede do nosso centro, em torno do nosso trabalho, no nosso condomínio, no nosso local de trabalho. Vamos ser caridosos, porque as pessoas podem até não acreditar na sua mediunidade, mas elas vão ter que se calar diante do bem que você fizer, diante do bem que nós fizermos. Então a gente começa a entender que o fora da caridade não há salvação, do qual Kardec fala, não é só para levar para o mundo espiritual superior, mas é para garantir a doutrina. E Jesus fala a mesma coisa para Tomé, que os sinais dos seguidores do Mestre seriam aqueles que fizessem o bem, que espalhassem amor, porque os ventos viraram, né? Jesus, que tinha entrado ovacionado em Jerusalém, foi preso, foi condenado, foi machucado, estava lá todo machucado, as mãos, os pés sangrando, e aí os discípulos, racharam fora, com medo de ser presos também, com medo de passar pelas mesmas torturas. Tomé foi um deles. Só que Tomé começou a ser ruído pela culpa, né? Ele que queria tanto formar um exército de trabalhadores para Jesus, rachou fora no primeiro perigo que aconteceu. Na primeira virada do vento. Era ótimo quando Jesus estava no topo.
quando ele estava lá sossegando a tempestade, quando ele estava lá curando os leprosos, quando ele estava lá falando para as multidões, calando os fariseus. Mas quando o mestre tem que dar o testemunho da dor em prol da causa, que é essa mensagem que vai ficar no final desse capítulo do Boa Nova, Jesus fala, né, naquele momento da crucificação, no momento que ele está caminhando para a cruz. Tomé, que estava acovardado, se disfarçou e foi ver, foi para longe ali observar, né? Deve ter tirado até a barba para ficar parecendo mais jovem. E foi observar o que estava acontecendo, as pessoas chorando, algumas outras pessoas lançando críticas, né, debochando de Jesus. Em determinado momento ele se sentiu atraído pelo olhar do mestre. E aí a culpa pesou mais ainda, o arrependimento de ter abandonado Jesus pesou mais ainda, mas ele ouve então, no recôndito da alma, Jesus diz: Tomé, os nossos sinais são esses, de irmos inclusive ao sacrifício, para que a mensagem do bem seja vivenciada pelas criaturas. Coisa mais linda. Vale a pena ler o livro, gente. Vale a pena buscar essa informação e mergulhar o nosso pensamento o quanto nós ainda somos Tomés, o quanto nós ainda queremos que os outros se juntem a nós, para a gente não ficar tão desguarnecido assim no nosso trabalho. E às vezes o trabalho é íntimo e é sozinho e é solitário. Muitas vezes o trabalhador espírita vai se sentir solitário, mas, como diz Joana de Ângeles, aquele que é solidário nunca se sentirá solitário de verdade. Mão na massa, gente. Mãos à obra. E aí quando Tomé escuta isso, finalmente, ali na crucificação, e olha que depois ele ainda ia tomar outro tombo nessa da negativa, aí, nessa do querer ver as chagas e colocar a mão nos machucados de Jesus, ele fica pensativo, volta para casa arrependido, se sentindo culpado, né, tendo que fazer coisas a mais, e fez. Todos eles, à exceção de João, todos os discípulos tiveram desencarnações pelo sacrifício. Dedicaram a vida, inclusive a vida do corpo físico, à causa do Mestre. A exceção também foi Judas, que, né, fugiu da vida pelo suicídio, pelo arrependimento, pela imensa culpa que sentiu. Mas aí Jesus já tratou de socorrê-lo logo depois de ter partido junto de nós, como dizem, como informam os benfeitores espirituais. Nessa história aqui que Humberto de Campos traz para nós, é importante a gente perceber o seguinte: quais são os nossos sinais? Não são produção de fenômenos espíritas. Não é incorporar aqui a mãe do nosso opositor. Não é fazer materializar o espírito amado daquela criatura que critica o espiritismo. Nem fazer com que desencadeie enfermidades, as muitas chagas, as pragas do Egito sobre aquelas criaturas que nos atacam. Não, nada disso. Não é a produção de fenômenos, os sinais externos, que vão realmente ser marcas de seguidores de Jesus. São os sinais internos. São as nossas tarefas, a fé que vai sendo transformada e que é transformadora pelo exemplo. A fé raciocinada não é a fé vacilante de Tomé, que precisava de público, que precisava de povo em volta, mas é a fé daquela que mesmo sozinho a gente sabe que não está só, porque tem Deus conosco, porque tem Jesus conosco, e quem tem com Deus e tem Jesus, né, pode ficar tranquilo que não tem necessidade de mais companhia, não. Mas com certeza quem tem Deus, quem tem Jesus, vai estar sempre cercado de pessoas queridas, deste e do outro plano da vida. Pense nisso. Não nos preocupemos tanto com fenômenos para convencer os outros. Sim, eles são importantes, principalmente como aquela bandagem, como aquele lenitivo. Não vamos desmerecer. Durante muito tempo eu fui um crítico bastante contumaz, até porque a gente percebe quantos erros, quantos equívocos e quanto é nocivo para a doutrina a existência de médiums equivocados que se propõem trazer cartas consoladoras, né, e que não são cartas consoladoras coisa nenhuma. São aquelas coisas xarope, chavões, que não tem nada a ver. Já contei até uma história aqui de uma casa centenária lá no interior de Minas, que resolveu colocar esse trabalho, fazia uma ficha que a pessoa colocava o nome dela e o nome do desencarnado, uma pessoa trocou e ela recebeu uma mensagem dele, encarnado, como se fosse o espírito, para a avó desencarnada que ele tinha colocado no nome de quem estava procurando a mensagem. Então, por favor, tem sim, tem muita falha, mas também existem os médiuns sérios. Existem os médiuns dedicados a essa tarefa. Observemos e vamos perceber e reconhecer a árvore pelos frutos, não é verdade? Aqueles que forem mais consoladores, aqueles que não se prestarem a chiliques mediúnicos públicos, esses são os médiuns mais confiáveis. Talvez deles nós consigamos fenômenos que nos satisfaçam, que nos consolem. Mas será que nós precisamos, depois de conhecer tão profundamente assim a imortalidade pelo Espiritismo, pela doutrina que nós abraçamos? Então, esse primeiro momento de conforto, de consolação, para aqueles que desconhecem.
para nós conhecer, para nós estudar, para nós trabalhar as marcas, os sinais que Jesus propôs a Tomé. Tomé, os sinais que nós deixarmos serão aqueles do bem praticado, do pão oferecido, da doença tratada, da água ofertada ao sedento, Tomé, da caridade praticada com amor. Esses são os verdadeiros sinais dos verdadeiros cristãos. E aí, também nós vamos observar que esse paralelo que é feito, o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são a mesma pessoa. Porque a moral do Cristo, a proposta de Jesus é central no espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer o bem a todos, trabalhar na seara do Pai. Como Jesus dizia, a seara é vasta, os ceareiros são poucos. E se nós já podemos levantar o dedinho aqui, ó, me usa, me aproveita, deixa eu me qualificar, o que eu posso fazer já? Tem curso de palestrante aí se eu quiser ir para a tribuna? Tem curso de passista aí se eu quiser dar passe? Me ajuda a ser um bom evangelizador? Tem treinamento para evangelizador aí nesse centro? Deixa eu ser um evangelizador, porque tem gente que foge dessa tarefa, não é? E é importante que a gente tenha convicção, tenha a certeza de que nós não caminhamos sós. Mesmo que seres encarnados não estejam ao nosso lado, nós não caminhamos sós. Quem aprende a doutrina, quem consolida a doutrina em si, quem vivencia a doutrina, conversava ainda há pouco tempo, recentemente, com uma aluna, que nós temos 3 etapas, 3 estágios. Entrar para a doutrina, que é muito fácil, basta frequentar um centro. A doutrina entrar em nós, que também é alguma coisa que requer tempo, reflexões, mas é possível de fazer com certa tranquilidade. E a terceira etapa é quando a doutrina já sai de nós, pelas nossas exemplificações. Cheguemos rápido a esse terceiro nível. Vamos fazer esforços rápidos para alcançar esse terceiro nível de cooperação com Deus. E aí nós vamos nos sentir em paz. Nós vamos vivenciar a doutrina divulgando. Nós vamos ser livros vivos, onde as pessoas vão poder ler a mensagem de Jesus. Nós vamos ser instrumentos do Consolador. E, acima de tudo, nós vamos consolar a nós mesmos. Nós vamos garantir a nós mesmos que nós podemos encontrar a paz. Muita paz a todos vocês, meus irmãos. Muito obrigado pela sua atenção. Que Jesus nos abençoe. E assim, meus irmãos, com esse banquete espiritual que partilhamos nesse momento, vamos elevando os nossos pensamentos a Maria Santíssima, a nossa Mãe tão amada, a Jesus, o nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, e a todos os mentores nossos, de nossos lares, que nesse momento nos acompanham. Mãe bendita, somos tão gratos por esse pão da vida, tão gratos, Senhora, por esse banquete. Pedimos, Mãe, que nos abençoe a todos nós, abençoe os nossos lares. Pedimos a Jesus que derrame seu olhar misericordioso sobre a nossa nação, sobre o nosso orbe, nos permitindo sermos melhores amanhã do que somos hoje e nos permitindo, nos dando forças para continuar a nossa caminhada no caminho do bem. Obrigada por tudo. Obrigada aos nossos mentores e anjos guardiões ao nosso lado, que estejam sempre conosco, hoje, como sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, um beijo a todos vocês, fiquem com Deus e bênçãos a todos nós.